Porque tudo começa por aí, né? A ordem é a primeira virtude que você ensina para as crianças. Então, meu filho vai fazer 2 anos. É isso, já começa a aprender a organizar Você as podia coisas. colocar a ordem na minha esposa pra ver se ela traz meu café? Desculpa. Não dá mais. Eu acho que ou ela tá moca, como diz no Nordeste, né? Ou ela tá surda, ou tá tudo bem. Ou ela tá querendo realmente testar o guto, né? Tudo bem. Mas vai lá, com seu filho de 2 anos, né? Então já começa a aprender, né? Brincou, depois vai guardar o brinquedo, vai arrumar as coisas dele, jogar a roupa fora no cesto. E tudo começa com a ordem da nossa própria vida, né? Do nosso quarto, da nossa casa. Então, se a sua vida está bagunçada, imagina que a casa de uma pessoa extremamente ocupada, imagina um CEO de uma grande empresa. Chegando em casa com a casa toda revirada, lixo para todo lado. Você não consegue nem imaginar, né? Porque você fala, uma pessoa que tem tanta responsabilidade assim, é claro que ela vai ter que ter ordem na casa dela, vai ter que ter as coisas organizadas. Então, esse é o primeiro ponto. E começa com a nossa vida individual, né? Então, quando a gente faz pequenos atos de ordenação do dia, logo no início do dia, todo o resto flui de forma muito melhor, né? Então eu costumo treinar, por exemplo, 6 da manhã, jiu-jitsu. Então é algo que você faz que é difícil logo no início do dia, porque você começa o dia já vencendo um desafio, né? Você levanta, vai lá, chega no treino, né? Muitas vezes eu não venço, no caso, né? Apanho, tomo mata-leão, tudo, mas pelo menos eu fiz alguma coisa difícil para começar o dia. E aí você começar a ter esses horários todos os dias, né? Horário para levantar, para rezar, para ir pro trabalho, horário de reunião. Eu preciso muito disso no meu dia a dia porque eu sou que nem você. Se eu deixar o negócio solto também, eu fico com o dia bagunçado. Eu preciso colocar tudo na agenda, né? O que eu vou fazer, o que eu vou fazer cada horário, né? Quando que eu vou ligar para as pessoas, que reuniões que eu vou fazer. Senão as coisas começam a se perder. A minha esposa já é bem mais organizada, colérica. Então, eu preciso realmente ter tudo muito bem planejado durante o dia para ser eficiente, senão eu acabo me dispersando muito rápido. Então, por isso que eu quis colocar o primeiro capítulo do livro falando exatamente sobre isso, sobre ordem, né? E como é muito importante para mim, eu queria colocar aqui também para abrir o livro com isso, né? E aí agora foi até um problema para mim, Guto, porque eu coloquei no primeiro capítulo do livro, e aí qualquer coisa agora em casa, se eu deixo a caneca fora do lugar... Esse capítulo. Aí chega a Martina assim, ó, eu vou ler para você aqui, ó, o capítulo sobre ordem. Que maravilha! Gostei, né? Aí você põe, ó, pois olha, você tá vendo aqui, é que eu tô no trabalho digno. Gostou, amor, da resposta, não? Não, brincadeirinha. Aí eu deixei uma xícara suja na pia. Olha aqui, ó. Eu vou ler pra você o capítulo. Tem um aqui, livro ó. ali, ó. Eu vou ler pra você um livro aqui, ó. Realmente. Mas isso é uma coisa interessante, porque quando a gente traz a questão das virtudes, a gente traz toda... tipo, você olhar, você ter a capacidade de entender. Tipo, não significa que quando você conhece, quando você fica atento a uma realidade dessa, tipo, não terá ajuste todo dia. Claro. Né? Porque quando a gente diz, a virtude da ordem, não sei o que, a temperança, não sei o que, a paciência, aquela coisa. Uma coisa importante é entender que isso é todo dia. Todo dia. Né? Todo dia. E que muitas vezes, talvez às vezes até um pensamento, é a pessoa ter a consciência que nem tudo, dependendo do que você é aberto a pensar ou acreditar, é sobre as nossas forças. Perfeito. Tipo, a ordem, a paciência, a temperança e tantas outras, de também ter a consciência que nós vamos reajustar a rota, né? Por isso que é bússola, né? Tem jeito, né? Não existiria bússola se ninguém se perdesse, né?
Então, qual seria a utilização de uma bússola se a pessoa já soubesse para onde ir sempre que ir, né? Então, significa que nós vamos precisar olhar, né? Precisamos voltar a saber qual que é o caminho. E talvez uma das coisas diante desse... o cara tá meio desordenado, então eu vou voltar e tal. Entender que nem tudo é sobre a força humana, né? E contar também, inclusive você fala um pouco sobre isso aqui, quando vai falar sobre a realidade da busca por Deus. Tipo assim, a causa primeira da coisa, né? Entender que contar também com a graça, porque não adianta também fazer um cenário imaterial e que a pessoa não vai ter que reordenar, que vai ter que ordenar de novo, que vai ter que ordenar de novo, que vai ter que voltar de novo. E o quanto que a graça faz diferença nisso, né, cara? Sim, totalmente. Logo depois que eu me converti, Guto, eu imaginava que a vida espiritual era uma linha reta, ascensão, né? Sim, ascendente. Daqui até eu começar aqui é só seguir reto que eu vou virar santo. Eu percebi que ela é assim, né? Ela é feita de altos e baixos. E é exatamente isso. Você precisa estar o tempo todo voltando pro particular. Porque você tem que entender esses conceitos, Samuel. Entendi o que são as virtudes. Que são conceitos universais, que é o que a gente falou antes, né? Conceitos que se aplicam em todas as épocas, a todas as pessoas. Virtude da obediência. Sim, se aplica. Então, você tem que entender esses conceitos universais. Mas o desafio vai ser sempre trazer para o particular. Aí que tá o desafio, porque eu li aqui, tá bom, entendi o que é temperança, né? Isso aí você já entendeu, né? Agora o desafio é você trazer isso para a sua vida, né? Você tem que ter paciência, tá bom, entendi o que tem que ter paciência. Aí eu tô lá lotado de coisa do trabalho, estressado, não sei o quê, e minha mulher chega enchendo o saco, desculpa, sim. Com alguma coisa. Aí você fala, caramba, você te irrita de algum jeito. O nosso dia a dia é assim, né? Todos os dias. E vai... Por mais que você entenda o conceito, a teoria, o desafio é você aplicar isso na sua vida. Então, esse exercício vai acontecer todos os dias, né? Da gente sair do universal e trazer para o particular. Porque o universal, justamente, ele se aplica a todas as pessoas em todas as épocas. Por isso que é eterno. O particular vai ter 1 milhão de situações diferentes que vão se colocar diante de nós, que é simplesmente a realidade se manifestando, né? É simplesmente o dia a dia acontecendo. E aí a gente vai ter que usar aquilo que a gente conheceu, usar o nosso conhecimento, né? Buscar essa sabedoria que a gente pretende adquirir e analisar cada situação e saber como lidar com isso. E muitas vezes a gente não vai conseguir. E se a gente não depender da graça de Deus, a gente não vai, por nossas forças, a gente não vai conseguir. Então esse exercício é muito interessante também, né? De algumas horas falar, entregar para Deus mesmo, né? Isso não pode virar uma desculpa também para você ser preguiçoso. Deus não tá querendo que eu levante da cama agora. Não tá querendo que eu vá treinar jiu-jitsu às 6 da manhã, né?